Veni, veni, Emmanuel, captivum solvedi Israel. Essa conferência se encontra, enfim, a obra que eu uso como base para essa conferência é essa obra aqui, A Conversão Cotidiana, foi escrita pelo padre Achille Desormeaux, que é um grande teólogo redentorista do século XIX. Então, a Congregação do Santíssimo Redentor foi fundada por Santo Afonso de Ligório, a Congregação dos Redentoristas. E o padre Desormeaux é um dos mais brilhantes teólogos dos redentoristas e do próprio século XIX. Então, ela se encontra nesse livro aqui, A Conversão Cotidiana, em que o padre Desormeaux faz uma distinção entre a prece perfeita e a prece imperfeita, e dá as características de uma prece perfeita e distingue da prece imperfeita. Como o livro se chama A Conversão Cotidiana, e ele foi escrito para servir como uma espécie de retiro, o objetivo do nosso autor é mostrar que adquirir uma prece perfeita é o primeiro objeto de uma conversão cotidiana. Então, se quisermos nos converter todos os dias, uma condição para essa conversão cotidiana é adquirir uma prece perfeita, para que essa conversão cotidiana seja eficaz. E por isso o padre Desormeaux disse: se, ao tomar a resolução de rezar, a alma não tivesse em vista senão a prece comum, sua promessa seria quase indigna de Deus e dela mesma. Como assim? Quando ele fala de prece comum, ele diz respeito, ele interpreta como aquela prece, aquela oração que todo cristão pratica com pouco fervor. E que todo cristão pratica por obrigação. Então pensemos, por exemplo, na oração antes das refeições. Quer dizer, todo mundo pratica, mas nem sempre com grande fervor, muito mais por obrigação. Eu posso pensar a mesma coisa, inclusive, da oração da manhã, da noite. Muitas vezes praticamos sem grande fervor, muito mais por obrigação. Então seria uma prece comum. Uma prece sem grande efeito para a nossa conversão e para o progresso das virtudes. É uma prece ordinária, por obrigação, sem grande efeito para o progresso das virtudes. Então, se um católico toma a resolução de rezar, ele quer se converter todos os dias, e nessa resolução ele tem por objetivo fazer prece comum todos os dias, essa resolução seria indigna de Deus. Indigna da própria alma. Quer dizer, como que pode eu prometer a Deus, eu tomar essa resolução de rezar, mas oferecendo o mínimo, oferecendo tão pouco? É quase o sacrifício de Caim. Uma coisa realmente que a gente faz sem muito zelo. A prece comum. Então seria uma desonra a Deus. Que ao invés de procurarmos uma maior conversão e, consequentemente, uma maior união a Deus, que eu tome por resolução fazer prece comum. Hoje me determino a fazer prece comum. Quer dizer, aquela oração de obrigação que eu faço sem grande fervor, para desencargo de consciência. Então isso desonra a Deus. É indigno da nossa santificação. Então não há conversão se a alma visa apenas prece comum. Então nós deveríamos visar a prece perfeita. Se eu não a atingir, pelo menos eu devo procurá-la. Eu devo me esforçar para
atingi-la. Ela não é perfeita simplesmente porque eu sinto um grande fervor, eu sinto um grande enlevo. Não. Ela é perfeita não quanto ao grau de fervor, o sentimento do fervor, mas ela é perfeita com relação ao modo. Ou seja, é uma outra espécie de prece. É uma outra espécie de prece. É uma prece que é praticada a partir de princípios superiores, a partir de objetivos mais nobres. Então ela é perfeita. Ainda que eu não sinta aquele fervor, mas eu vejo que eu rezo por motivos mais nobres, mais perfeitos, mais sobrenaturais. Então agora vamos tratar desses elementos da prece perfeita. Por que essa prece se distingue daquela prece comum, ordinária? Por que ela é mais perfeita? Então, primeiro elemento da prece perfeita, que é o gênero dos pedidos. A categoria, né, o gênero dos pedidos. Então, na prece comum, a alma pede a Deus bens naturais ou sobrenaturais, que são do interesse dessa alma. Então, ela pede bens naturais ou sobrenaturais. Por exemplo, eu peço um bem natural, eu peço um emprego, ou eu peço a restituição da minha saúde. É um bem natural. Mas eu também posso pedir um bem sobrenatural. Por exemplo, eu gostaria de pedir a Deus que Ele me desse mais paciência. Ou então, que Ele me livre de uma tentação. E assim por diante. É um bem sobrenatural. Mas o próprio dessa prece comum, pedir saúde ou pedir uma virtude, para que eu seja protegido, enfim, liberto de uma tentação, o próprio dessa prece é que ela não tenha desejos dominantes. Ora eu peço uma coisa, ora eu peço outra coisa, são desejos que variam ao longo da vida. São desejos provocados pelas circunstâncias. São desejos variados, efêmeros. Hoje eu peço um emprego, amanhã eu peço pela restituição da saúde, depois amanhã eu peço para que eu seja preservado de uma tentação. São desejos que variam. Então, claro que não há nada de ilícito, nada de imoral em pedir esses bens naturais e sobrenaturais, porém, trata-se do exercício imperfeito da esperança. Então, essa é a primeira característica que distingue a prece perfeita da prece imperfeita. É que a prece comum, essa prece ordinária, ainda que eu peça coisas que são lícitas, ela é o exercício imperfeito da esperança. O exercício imperfeito da esperança. Eu exerço a virtude da esperança porque eu peço a Deus confiando que Ele é bom e poderoso para me ouvir. Mas o que eu peço é ainda muito pouco. Essa oração não é má, mas o que eu peço ainda é muito pouco. E, em compensação, em contrapartida, a prece perfeita, que é um dom do Espírito Santo, ela se volta como que instintivamente a dois objetos, a caridade e a esperança. Ou seja, os interesses dessa prece são superiores. O que é que uma alma que exerce a prece perfeita, o que é que ela pede? Ela pede para amar mais a Deus e para ela se salvar. Então, o objeto próprio da prece perfeita é a caridade e a perseverança. Então, são interesses superiores, mais nobres, mais perfeitos, mais sobrenaturais. Caridade e perseverança. Amar a Deus e salvar a própria alma.
Então, essa prece perfeita, ela é a respiração da alma que não pensa senão em Deus e na eternidade. E por isso mesmo tem mais indiferença com relação aos bens desse mundo. Quer dizer, o seu maior objeto, sua maior aspiração é a caridade e a perseverança. Amar a Deus e amá-lo cada vez mais e salvar a minha alma. Então, a alma que exerce a prece perfeita, ela vê a vida pelo ângulo da eternidade. Ela vê a vida pelo ângulo da eternidade, ou seja, ela considera todas as coisas particulares e inferiores dessa vida a partir dessas duas questões capitais. Isso vai contribuir para que eu ame mais a Deus ou não? Isso vai contribuir para que eu salve a minha alma ou não? Então, se ela tem por objeto maior da sua vida a caridade e a perseverança, ela julga todo o resto a partir desse objeto, desses dois objetos. Será que isso vai contribuir para que eu ame mais a Deus ou não? Será que isso vai contribuir para que eu salve a minha alma ou não? Então ela julga a vida a partir desses dois objetos. Ela julga a vida pelo ângulo da eternidade. Então esse é o principal elemento da prece perfeita. Ela escolhe pedir bens superiores, bens indefectíveis. Agora o segundo elemento da prece perfeita, que é o gênero de humildade. Então há uma diferença no exercício da humildade. São duas categorias, dois gêneros de humildade. Na prece comum, que é uma prece imperfeita, aquela pessoa que faz lá a sua oração da manhã, da noite, conforme formulários de oração, faz a oração das refeições, é uma prece comum, ordinária. Nessa prece comum, a alma não experimenta outra coisa senão o sentimento de necessidade. Ela exerce mais o sentimento de necessidade. Por quê? Porque na prece comum, em geral, a alma manifesta a sua indigência com relação a algum bem terreno. A sua indigência com relação a algum bem terreno. Então, na prece comum, a alma sente necessidade de algo. Ela experimenta o sentimento de necessidade. Algo me falta. Eu me sinto indigente com relação a algo. Pode ser a saúde que me falta, pode ser um emprego, pode ser uma maior vitória, um maior alívio com relação às tentações e assim por diante. Ela se sente indigente. Algo me falta desse mundo. E nesse sentido, o peso da própria indignidade pesa menos sobre essa alma. Ela sente menos a sua própria indignidade, ela sente mais a própria indigência. Então, uma alma que pede a Deus a restituição da saúde, ela se sente menos humilhada do que se ela pedisse, por exemplo, a caridade. Porque a caridade mostra com mais evidência a sua profunda indignidade. Ela pede um bem que é totalmente sobrenatural, que depende muito mais de Deus, que não pode ser adquirido por causas segundas. A saúde, via de regra, ela pode se restituir por meios naturais. Um tratamento, um remédio, via de regra, para muitas doenças há curas garantidas pelas causas segundas, pela natureza, pela técnica, enfim, pela medicina. Agora, a caridade, não há ciência, não há técnica, não há arte que possa
nos dar esse bem que é totalmente sobrenatural. Então, quem pede saúde se sente menos humilhado do que aquele que pede caridade. Pedir um bem que é totalmente sobrenatural mostra com mais clareza a nossa profunda indignidade. E justamente uma pessoa que pede bens muito mais baixos, se ela sentir a própria indignidade, em seguida, ela se desestimula diante da constatação da própria indignidade. Então, muitas vezes, se a alma experimentar a própria indignidade, se ela sentir a própria baixeza, pode ser que ela desista de rezar, porque isso a desestimula. Eu me sinto tão indigno que eu desisti de rezar, acho que Deus não vai mais me ouvir. E isso explica por que muitas vezes nós desistimos de rezar, porque nos sentimos indignos da oração. Ah, cometi um pecado, me senti indigno, parei de rezar. Então, uma prece imperfeita. A pessoa perdeu confiança em Deus e ela se sentiu desestimulada para continuar rezando. Em contrapartida, na prece perfeita, a alma se sente mais indigna do que indigente e, ao invés de ela se sentir desestimulada para rezar, é então que ela sente mais confiança para rezar. Ou seja, a humildade dessa alma é maior, porque ela sabe que o que vai alcançar a graça não é tanto a sua dignidade, mas é sobretudo a bondade de Deus. É sobretudo a bondade do Sagrado Coração que lhe dá título para obter aquela graça. Então o próprio Deus suscita na alma esse sentimento de indignidade, essa humilhação, não para que a alma desanime, mas para que ela tenha ainda mais confiança. Eu vou obter essa graça justamente porque Deus é bom e Ele quer me dar essa graça, e eu, sendo indigno e miserável, eu preciso receber de Deus essa graça. O que me dá ainda mais direito de receber essa graça é a minha profunda indignidade. O meu nada, o meu vazio, que me dá ainda mais direito, porque eu tenho mais necessidade ainda de ser cumulado pela graça, pela misericórdia, pela bondade do coração de Jesus. Então, o sentimento de indignidade, ao invés de afastar a alma da oração, estimula essa alma a rezar ainda mais. Já que eu sou indigno, então eu preciso ainda mais ser cumulado pela bondade, pela misericórdia do Sagrado Coração. Então essa alma ela é movida por um sentimento maior de humildade. Não apenas uma indigência, mas uma maior humildade que a estimula a ter mais confiança. São os miseráveis que têm direito à misericórdia. Então essa alma se sente quase que no direito de receber a graça, porque ela se sente miserável e, portanto, mais necessitada de misericórdia. Em seguida, terceiro elemento da prece perfeita é o gênero de confiança. Então, é uma outra categoria superior de confiança. Então, na prece perfeita, ou melhor, na prece imperfeita, na prece comum, a alma não tem uma percepção perfeita da misericórdia divina. Ela tem uma tendência a buscar nela mesma as razões para ser ouvida por Deus. As razões para apoiar os seus pedidos. Então, ela busca em si mesma alguma razão que justifique.
que ela será atendida por Deus. Ela ainda se apoia muito em si mesma. Até porque aquilo que ela pede são bens menores. Seja um bem natural, como a saúde ou o emprego, seja um bem sobrenatural menor. Ser aliviado de uma tentação, liberto de uma tentação, ou obter uma virtude menor, por exemplo, uma maior paciência. Aquilo que ela pede não é tão iminente assim, não é tão grandioso assim, não é tão nobre. São bens menores. E por isso ela tem uma tendência a destacar razões pessoais, méritos pessoais. Então ela não tem tanta confiança em Deus assim, ela tem uma certa confiança em si. Por exemplo, fiz tantas novenas, agora eu tenho que ser atendido. Tenho me comportado tão bem, tenho evitado tantos pecados, agora eu tenho que ser atendido. A pessoa se apoia ainda muito em si, porque ela julga que ela é merecedora daquela graça, e aquilo que ela pede não é tão elevado, tão nobre, tão eminente assim, então ela julga que agora estou no direito de ser ouvido. Em compensação, na prece perfeita, a alma não baseia sua confiança em nenhum título pessoal, em nenhum mérito pessoal, mas na própria natureza da misericórdia divina. Porque Deus sempre está pronto para nos dar a sua graça e, sobretudo, aquilo que Ele mais quer nos comunicar é justamente a caridade e a perseverança. São os maiores tesouros que Ele tem para nos comunicar e aquilo que Ele está mais pronto para nos dar. Então, a alma que pratica a prece perfeita, ela também é inspirada pelo Espírito Santo a pedir esses maiores dons, caridade e perseverança, sabendo que Deus está pronto a dar aos miseráveis. São os miseráveis que têm mais direito à misericórdia. Se eu sou uma pessoa cheia de si, eu não tenho nada a pedir a Deus e, portanto, não tenho nada a receber. Eu já sou autossuficiente. Eu já sou bom. Mas se eu já sou bom, então eu não preciso pedir nada e por isso eu não recebo nada. Que é o que distingue no Evangelho, na parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu não recebeu nada, porque ele só se engrandeceu no templo, na sua oração. Eu te louvo, ó Pai, porque eu sou bom, porque eu pago o dízimo, porque eu cumpro a lei. Então ele não recebeu nada, porque ele estava cheio de si. Agora, o miserável que bate no peito dizendo, tenha piedade de mim, Senhor, porque sou pecador, esse saiu justificado. Então o Espírito Santo inspira esse sentimento de confiança. Se eu sou miserável, então eu tenho mais direito à misericórdia. É próprio da misericórdia de Deus dar ao miserável. Deus dá àquele que se humilha, que reconhece a própria miséria. Então a prece perfeita é cheia de confiança. Se eu sou miserável, se eu vejo o meu nada, então é claro que eu serei ouvido por Deus, porque Ele dá ao miserável. Ele é bom, sobretudo, com o miserável. Eu vejo a minha indignidade pessoal e eu vejo também a grandeza absoluta dos bens que eu peço e que eu não posso obter senão por misericórdia. Então, na prece perfeita, a alma sabe que ela depende exclusivamente de Deus para receber aquilo que ela pede, caridade e perseverança. Ainda que ela faça oração, novenas, jejuns, mortificações, ela sabe que até o mérito de realizar essas obras depende da graça, porque é Deus que me dá os meios de realizar essas obras. Então, até nisso, ela se sente devedora de Deus. Eu não teria feito aquele jejum com mérito, eu não teria feito aquela novena com mérito, eu não teria praticado aquela boa obra com mérito,
se não fosse o próprio Deus ratificar essa boa obra com a sua graça. Eu não teria feito nada se não fosse o próprio Deus me dar meios de realizar aquela boa obra. Então até nisso eu sou devedor. Até nas minhas obras eu sou devedor. Então na prece perfeita a alma se apoia na misericórdia, mais que em si mesma. E ela sabe que mesmo os seus méritos são, em última instância, um dom de Deus. Bem, quarto elemento da prece perfeita, o gênero de perseverança, é uma outra categoria superior de perseverança. Na prece comum, aquela prece ordinária, a alma se sente menos animada do sentimento das suas necessidades. Ela sente menos as suas necessidades e por isso ela se interrompe com facilidade. Como assim? Como essa alma pede bens menores, bens naturais, saúde, emprego, ou bens sobrenaturais, eu peço para ser aliviado de uma tentação agora, eu peço para que eu agora exerça uma maior paciência, enfim, como ela pede bens menores, há uma tendência que essa oração cesse, assim que aquilo que ela pediu, ela recebeu e agora não precisa mais. Então, aquela coisa, faz muita novena para conseguir um emprego, depois que consegue, para de rezar. Ou reduz muito, consideravelmente, a sua oração. Então, uma prece que tende a não perseverar. Porque se a pessoa recebeu o que ela pediu, a tendência é que ela reze menos, ou até que ela abandone a oração. Além disso, como essa pessoa não tem um sentimento tão vivo da própria miséria, do próprio nada, ela não sente tanta necessidade de rezar. E por isso, muitas vezes, ela abandona a oração. Eu acho que eu estou bem, eu acho que não preciso rezar tanto. Então, como a pessoa ela não vê com tanta clareza, não há uma luz sobrenatural que a faz ver com clareza o próprio nada, a própria miséria, a sua extrema e radical miséria, o seu nada. Então, ela não se sente na necessidade de rezar tanto assim. E por isso há uma tendência a diminuir ou até mesmo cessar a oração algumas vezes. Em compensação, na prece perfeita, essa alma tem, que pratica a prece perfeita, ela tem um instinto de, de rezar, de rezar com constância. Ou seja, eu não posso cessar de rezar. Eu sei que eu sou miserável e a qualquer momento eu posso perder tudo que eu adquiri até agora, sucumbir numa tentação, abandonar Deus. Então essa alma sabe que a oração é como uma respiração. Eu não posso deixar de respirar. A minha alma não pode deixar de respirar. Senão ela vai entrar numa inanição, um sufocamento da vida da graça, um suicídio, né? Uma morte espiritual. Então, essa alma sabe que a oração é como respiração, ela não pode deixar de respirar, ela tem que rezar sempre. Mesmo depois de ter obtido uma grande graça, ela precisa continuar rezando, porque o que está em jogo não é saúde, emprego ou qualquer outra coisa. O que está em jogo é a caridade e a perseverança. É amar sempre a Deus e amá-lo cada vez mais e salvar a própria alma. Então ela sabe que a oração é uma necessidade vital. Eu não posso deixar de rezar nunca. Então essa alma é movida por uma necessidade mais viva de rezar. Ela exerce uma perseverança superior.
Quinto elemento da prece perfeita, o gênero de conduta nas tentações. Então, uma conduta mais perfeita nas tentações. Uma outra categoria de comportamento, de conduta nas tentações. O gênero de conduta nas tentações. A prece comum diminui ou cessa nas tentações. Isso é um pouco paradoxal, mas é verdade. Como assim? Por que uma pessoa que está sob o efeito de uma tentação e que exerce uma prece muito comum, muito ordinária, ela tem a tendência a diminuir e até mesmo cessar a sua oração quando está sob o efeito de tentações? Por quê? Porque como essa alma possui um desenvolvimento muito raquítico da caridade e da perseverança, um desenvolvimento muito incipiente, muito frágil da caridade e da perseverança, então, quando ela está sob efeito da tentação, ela não tem recursos para resistir e rechaçar a tentação. Ela entra num processo, muitas vezes, de diálogo com a tentação. Ela não tem muitos recursos, ou seja, será que essa tentação não é mais interessante do que o estado de graça? Será que essa tentação não me parece mais atraente, mais interessante que o estado de graça? Então, como eu tenho uma caridade e uma perseverança pouco desenvolvidas, no momento que ela é assaltada, ela entra num estado de negociação com a tentação e muitas vezes para de rezar. Ou então diminui drasticamente a oração. Então, o nível de caridade e perseverança que essa alma possui não a ajudam a lutar contra as tentações. E é por isso que, na tentação, o assidioso, o tíbio, ele perde tudo. Ele perde tudo. Não vou dizer a maioria, mas em boa parte das vezes, ele acaba cedendo tudo. Ele não quer lutar, acaba entregando tudo na tentação. Então, sob tentação, muitas vezes, o assidioso, o tíbio, perde tudo. Então, é justamente no momento que ele mais deveria rezar, muitas vezes ele desiste. Em compensação, na prece perfeita, é então que a alma reza mais e mais quando está sob tentação, porque é nesse momento que estão em jogo a perseverança e a caridade. A caridade e a perseverança. Então, não querendo perder tudo, não querendo perder a sua graça, perder a própria alma e perder o amor a Deus, sob tentação, é então que essa alma reza mais. Reza ainda mais, porque não quer perder tudo. Porque esse é o grande tesouro da vida dela, a caridade e a perseverança. Então é agora que ela não quer abandonar a oração, pelo contrário, ela reza ainda mais, quando está sob tentação. É uma questão de vida ou morte. Então ela reza ainda mais. É por isso que Nosso Senhor diz no Evangelho, em Marcos, capítulo 4, versículo 25, ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então as almas de muita oração, quando estão sob tentação, rezam ainda mais e recebem ainda mais. Agora as almas muito tíbias, muito assidiosas, no momento da tentação, elas perdem até aquilo que elas têm. Então ao que tem, ser-lhe-á dado ainda mais, e ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, o assidioso, o tíbio, na tentação, ele costuma perder tudo. Sexto elemento da prece perfeita,
o instinto de conservação. O instinto de conservação. Então, na prece comum, a alma se recomenda menos a Deus. Essa alma vive da graça comum de rezar. Ou seja, ela sabe que tem que rezar todos os dias e ela vive disso. Então, uma oração da manhã, uma oração da noite, oração antes das refeições, e muitas omissões, muitas negligências, pouco interesse de progresso, pouco combate espiritual. É uma oração que muitas vezes não contribui para o progresso na virtude. Ela só contribui para essa pessoa não definhar completamente. Mas é uma oração que contribui pouco para o progresso. Então ela vive da graça ordinária de rezar. Eu posso dizer que essa alma está na unidade de tratamento intensivo, a UTI, em que uma pessoa vive, mas ela não está em forma. Ela vive, mas não está em forma. Ela está respirando por aparelhos, coração batendo ali com auxílio dos aparelhos também. Então, é uma pessoa que está viva, mas não está na sua plena forma. E muitas vezes a nossa vida espiritual é isso. É um indivíduo sob aparelhos, né? Então, vive daquela graça comum de rezar. Reza aquelas orações muito ordinárias. E é apenas isso. Agora, em compensação, a pessoa que vive, que exerce uma prece perfeita, temendo parar, temendo cessar de rezar, sobretudo nos momentos mais difíceis, ela pede a Deus a graça de que Deus lhe conserve o espírito de oração. Deus lhe dê e conserve o espírito de oração. Quer dizer, que Deus me conserve o estado de graça, que Deus me faça crescer na graça. Que Deus me dê o espírito de oração, que Deus me faça crescer no espírito de oração. Então, quem exerce a prece perfeita, pede a Deus, inclusive, a graça de rezar ainda mais, de rezar com ainda mais fervor, com ainda mais ardor. Que Deus lhe dê o espírito de oração. Ela não se conforma com a oração que ela tem, ela quer rezar com mais perfeição. Então ela se recomenda sem cessar a Deus, temendo aqueles momentos da vida em que ela pode rezar menos ou cessar de rezar. Ela teme a sua autodestruição, posso dizer, a sua morte espiritual. Então essa alma pede a Deus a graça de rezar sempre melhor e sempre mais, com mais perfeição, com mais zelo, com mais caridade, com mais fervor. Enquanto que a pessoa que exerce uma prece muito imperfeita, ela não estima como deveria o poder da graça. Ela se recomenda menos a Deus, ela se fia menos na graça. Ela se fia menos na oração. Aquela coisa que eu até já mencionei há pouco, aquela pessoa que pensa que, bom, tem certas coisas que, como eu faço com talento, com um certo domínio da situação, então para essas coisas eu não preciso rezar tanto. Eu me garanto. Eu me garanto porque eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, eu tenho discernimento. Então eu me garanto. Então são pessoas que muitas vezes não se recomendam como deveriam à graça e à oração. Elas não têm uma estima tão viva da graça e da oração. Se fiam menos na oração, se fiam mais nos seus talentos. Mas a vida real se encarrega de mostrar
que a gente muitas vezes não vai fazer até aquilo que a gente sabe fazer. Eu sei dirigir, mas daqui a pouco eu bati o carro. Eu sei fazer um certo trabalho e de repente eu faço ele mal feito. Eu sei resolver problemas e muitas vezes acontece que eu não consigo resolvê-los. Então, a vida se encarrega de mostrar para nós que até aquelas coisas que nós sabemos fazer, vez ou outra, a gente não vai dar conta de fazer. E o que faltou não foi talento, o que faltou foi mais estima da graça, menos estima de si mesmo. Então, tem um episódio na vida de Dom Bosco, no começo do sacerdócio dele, que ele escreveu uma pregação com muita retórica e estava muito cheio de si. Esse sermão aqui é realmente uma verdadeira obra-prima de retórica. E ele subiu no cavalo dele para ir até o povoado em que ele deveria fazer aquela pregação. Mas no meio do caminho, não sei qual foi o golpe que o cavalo deu, ele caiu do cavalo e desmaiou. E aí um camponês viu, recolheu Dom Bosco, cuidou dele. Depois ele descobriu que aquele camponês era uma pessoa que a mãe dele tinha ajudado muitos anos antes. Então, por providência, era uma pessoa que tinha conhecido a família dele. E a partir desse episódio, Dom Bosco prometeu: nunca mais irei pregar por vaidade, com retórica. Porque ele percebeu que ele tinha ali uma intenção, ele teve uma intenção que não foi tão reta. Então veja, ele sabia muito bem pregar. Era um homem das letras, conhecia muito bem o grego, o latim, os clássicos. Mas por algum momento ele não teve uma intenção tão reta e Deus castigou ali a vaidade dele. E ele não conseguiu pregar. Mas isso, claro, foi no começo do ministério. Estamos falando aqui de um santo. Então, apenas para a gente poder perceber que quando a gente se fia demais nas próprias qualidades, nos próprios talentos, sempre vem algum episódio da vida, alguma situação da vida que vai mostrar que sem Deus não somos nada. Aquilo que diz o Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Não é que podeis fazer pouco, sem mim nada podeis fazer. Para tudo na vida eu devo me recomendar sempre à graça. É por isso que São Paulo também diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então a pessoa que exerce a prece perfeita, ela tem esse sentimento profundo do seu nada e se recomenda sem cessar a Deus e pede a Deus a graça de rezar sempre com mais perfeição. Então, a partir disso, nós podemos então concluir, perceber que a prece perfeita ela é o dom dos dons, como diz o padre Desurmont. Ela é o dom dos dons. A prece perfeita é a aspiração celeste de uma alma que tem sede de justiça e de salvação. Como diz a bem-aventurança: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Ora, essa justiça é a santidade. Então, uma alma que tem muita sede de justiça, Deus dará para ela a santidade. A alma que exerce a prece perfeita, ela vive uma certa indiferença com relação aos bens desse mundo. Ou seja, eu não quero nada que prejudique, que contrarie a minha salvação e o meu amor a Deus. Tudo aquilo que eu quero na medida que vai contribuir para que eu tenha uma maior caridade e uma maior perseverança. Senão, eu não quero mais. Na prece perfeita, a alma reconhece que Deus é o sumo bem, que Ele é a suma bondade. E ao mesmo tempo ela vê que ela não é nada, que ela não tem nada, que ela não merece nada, que ela não pode nada por si mesmo, e que mesmo pedir é um dom de Deus. É um privilégio poder pedir, receber de Deus esse dom que é a oração. E por isso, essa alma zela para nunca deixar de rezar, estabelecendo então resoluções claras
sobre a sua oração cotidiana, para que ela não deixe de rezar. Ela tem um grande cuidado de estabelecer qual é a sua rotina de oração, quais são as suas preces, com hábitos proporcionados às suas forças, mas que ela procura exercer com zelo para sempre progredir na oração. Então, quem quer se converter todos os dias, como diz aqui o nosso autor, deve aspirar, então, à prece perfeita e deve se determinar com firmeza qual é a sua rotina de oração. Eu não posso viver do improviso. Aquela pessoa que vive ao Deus dará, como diz o ditado. Vive do improviso. Não, eu tenho que ter essa firmeza. Não posso viver do improviso. Claro que eu tenho outros deveres de Estado. Claro que a vida também me reserva imprevistos. Mas eu vou me determinar com todas as minhas forças a ter vida de oração. E aproveitar dessa oração para sempre pedir a Deus a graça do espírito de oração. Né? Aquela prece da alma que quer crescer na oração e que não quer cessar de rezar. E que teme a si mesma sem oração. E que sabe aquilo que diz o Evangelho. Sem mim nada podeis fazer.